da cervejaria Escola Mr. Mube, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar com vocês um assunto bem bacana, referente ao processo de fermentação da cerveja, né? Quem conhece o processo produtivo de cerveja sabe que para a gente gerar o álcool da cerveja, o CO2 da cerveja, é necessário que a gente tenha uma boa extração dos açúcares do grão e também que a gente consiga que a levedura consuma esses açúcares. A gente falou lá que num vídeo anterior que as enzimas acabam facilitando, são os facilitadores, né? Quebra os açúcares de cadeia complexa e fica fácil da levedura consumir esses açúcares. Levedura nada mais é que um tipo de fermento. Fermento, como se a gente fosse fazer um pão, alguma coisa assim parecida. A gente utiliza o fermento para gerar então essa nossa cerveja. Até então era um mosto cervejeiro, adicionou o fermento, passa a ter esse líquido que a gente aprecia tanto, que é a cerveja. Legal. O que a gente precisa estar sabendo sobre esse processo de fermentação? A galera que está iniciando, muitas vezes a galera pega um rótulo e vê escrito lá cerveja de alta, e aquilo remete à pessoa que ela está tomando uma cerveja de uma graduação alcoólica alta, muitas vezes. Duas coisas que confundem o cervejeiro iniciante: a coloração dessa cerveja e essas informações de rótulo, cerveja de alta, cerveja de baixa, e muitas vezes eles não sabem o que é o processo de fermentação. Então a gente passa a ter duas famílias, tá? O processo de fermentação vai se dividir em duas grandes famílias. Vocês vão falar, a galera conhece mais um pouquinho, fala, mas tem a fermentação espontânea. Nós vamos focar nesses dois pontos só, Lager e Ale, essas duas famílias, Lager e Ale, ou Ale, bem escrito Ale, cerveja do estilo Ale. Então vamos lá, o que cada família dessa representa? É o jeito que ela foi fermentada. Vou começar pela família das lagers, que são as mais consumidas, né? As grandes marcas comerciais que se apresentam para a gente. A gente tem então essa família de lager, família de baixa fermentação. O que significa isso, pessoal? Cerveja de baixa não tem nada a ver com graduação alcoólica, não tem nada a ver com cor, e sim o jeito que ela foi fermentada. As cervejas de lager normalmente fermentam numa temperatura entre 9 a 15 graus. São cervejas mais leves, de graduação alcoólica mais baixa, e acaba sendo uma cerveja mais refrescante. E no sabor não tem muita complexidade de sabores, tá? Então, isso são as lagers, tá? As marcas grandes, comerciais aí que a gente vê no mercado a rodo, há anos rodando, são cervejas do estilo lager, classificadas como Pilsen pra gente, mas não é isso. A gente vai falar no próximo vídeo, a diferença de uma moto passando. A diferença de uma Pilsen e a diferença de uma Lager, se a Lager é uma Pilsen, isso a gente vai falar no próximo tema. Quero que vocês decorem que essas marcas comerciais são do estilo Lager. Essa fermentação acontece em temperatura baixa, são cervejas refrescantes, de graduação alcoólica baixa e sem muita complexidade, tá ok? Tá fácil essa parte de entender, né? E as cervejas que vem no rótulo para mim, cervejas de alta, também não tem nada a ver com a graduação alcoólica, não tem nada a ver com a cor dessa cerveja, vai ser interferir em alguma coisa, uma coloração escura, uma cerveja de alta, não, isso daí é coisa da nossa cabeça. Por a gente não ter essa informação, a gente acaba confundindo. Então as ales, diferente das lagers, ela vai fermentar numa faixa de temperatura um pouco maior, entre 15 a 24 graus, e se passar disso, o que acontece? Acaba dando uns off flavors, uns defeitos sensoriais, acaba não ficando tão redondinha essa cerveja como você pensava inicial que ela ia ficar, por uma falta de controle, por um excesso de temperatura. Então de 15 a 24 graus, tá? Essas cervejas são mais encorpadas, elas têm um álcool mais aparente, a graduação alcoólica delas tende a ser maior que uma lager. Lógico que existem versões de lager um pouquinho mais alta, mas se a gente comparar uma com a outra, a graduação alcoólica das ales acaba sendo um pouco maior. São cervejas mais complexas no sabor, então essa alta temperatura faz com que as leveduras solte alguns, complexidade mesmo, gera uma complexidade de sabor nessas minhas cervejas, isso que é o bacana. Então você acaba brincando desses dois estilos, essas duas famílias. E existe, como a gente comentou aqui, que a gente vai falar também em outras oportunidades aí, que é a fermentação espontânea. Antigamente o pessoal não sabia que existia esses dois tipos de fermentação. Toda a cerveja era de fermentação espontânea, a maioria dos tanques eram abertos e aquele micro-organismo que estava no ambiente caía, por vezes, e fermentava a cerveja de uma forma natural, sem que o cervejeiro, o mestre cervejeiro, escolhesse uma cepa de levedura. Não tinha lager, não tinha ale. País de clima frio conseguia fazer uma lager, país de clima mais quente, ameno, fazia as ales. Então não sabia, não tinha esse conhecimento que vocês têm hoje, de saber que existem duas cepas, duas famílias grandes de levedura. Então tudo que caía ali, a cerveja tinha
uma espécie de classificação como se fosse mágica, ela fermentava magicamente. E na verdade não, eles não tinham o conhecimento microbiológico que a gente tem hoje. E com a invenção do microscópio, Mr. Walter, a gente começa a analisar cervejas. Tem até a historinha, né, gente, da varinha do cervejeiro. Não sei se vocês já ouviram falar. O pessoal achava que fazia a cerveja era tal de varinha de cervejeiro. É um pedaço de madeira que era herdado de pai para filho, de pai para filho. E só quem tinha aquela varinha conseguia, por vezes, fazer cerveja. Por quê? Era um pedaço de madeira onde o cervejeiro entrava em contato para mexer o mosto do cervejeiro. Ele ia lá na beira do riacho, lavava essa madeira, ele secava num paninho que ele tinha, ele encostava no lugar que não estava higienizado. Ele nem sabia da necessidade dessa higienização toda, ou de sanitização. Ele encostava na própria pele dele e ele ia em contato com o mosto cervejeiro. Então aquela madeira, por ser algo extremamente poroso, ela carregava uma crosta ali, uma levedura encrostada, micro-organismos encrostados nessa madeira. E aí, conforme ele passava de um mosto para outro, essa contaminação acabava acontecendo de forma cruzada e ele levava esse micro-organismo para dentro da cerveja dele. Entendeu? E aí, eles começam a analisar tanto a varinha do cervejeiro quanto a cerveja já pronta e ver que os mesmos bichinhos que moram nessa madeira moram na cerveja. Então, eles começam a estudar, acontece bastante estudo e eles conseguem classificar entre Lager e Ale, beleza? Então ficou claro, era um bate-papo rápido com vocês, um videozinho curto aí, para não passar em branco, mas um assunto muito importante. Espero que vocês tenham aprendido. Então, Lager fermenta entre 9 a 15 e Ale de 15 a 24 graus. Beleza, gente? A gente volta a falar em próximos vídeos aí. Abraço!